Graça e paz. Estão felizes, gente? Vocês estão orando em línguas, estão meditando nas escrituras, estão se aprofundando em Deus. Mais uma noite para a gente buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir encontrar o Senhor. Isaías diz, no capítulo 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Então vai chegar um dia que nós não poderemos mais buscar o Senhor. E aí, o que nós faremos nesse momento? Então o momento de buscar o Senhor é hoje. O momento de buscarmos o Senhor é agora. Desde a sua juventude, você tem um chamado de buscar o Senhor. Não importa a sua idade, você tem um chamado de buscar o Senhor. Assim como eu tenho. Né? Então nós fomos chamados, gente, para um relacionamento com Deus. Tudo começou no Éden. Tudo começou quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E disse para ele, tenha domínio. Então Deus deu ao homem domínio sobre toda a criação. Deus deu ao homem domínio sobre todas as coisas. Mas Adão pecou. Eva pecou. Adão pecou. E aquele relacionamento que Adão tinha com o Senhor foi sendo perdido. Que Adão tinha um relacionamento com Deus totalmente espiritual. Adão tinha um relacionamento com Deus que ele via o Senhor face a face, assim como um amigo vê o outro. Adão tinha um relacionamento com Deus perfeito. Adão não tinha nenhum problema. Adão não tinha nenhuma dificuldade. Adão não tinha nenhuma doença. Adão não tinha pobreza. Adão não brigava com ninguém. Não havia ansiedade nem depressão na vida de Adão. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento perfeito com Deus. Mas aí o que aconteceu? Adão perdeu esse relacionamento. Então o que eu quero falar para você hoje, não saia da posição de um relacionamento com Deus. Perca tudo, mas não perca um relacionamento com Deus. Perca tudo, mas não perca sua intimidade com Deus. A intimidade do Senhor, as Escrituras diz, é para os que o temem, a qual Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade com Deus é para os que o temem. Você tem temor de Deus na sua vida? Então você tem um chamado de ter uma intimidade com o Senhor. Você tem um chamado de ter um relacionamento com Deus único. De pai para filho, onde Ele fala com você como Ele não fala com mais ninguém. E quando Ele fala, você sabe. Jesus disse, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, conhecem a minha voz, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então as ovelhas de Cristo ouvem a voz dele. A Bíblia diz em Romanos 8, capítulo 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito. Você foi chamado para ser cheio do Espírito. Você foi chamado para proclamar as virtudes daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado para isso. Mas antes eu nunca ouvi a voz do Senhor na minha vida. Eu nunca ouvi Deus na minha vida. Como que Deus fala? Ele fala do lado de dentro, Ele fala do lado de fora. É voz de homem, é voz de mulher. Como que é a voz de Deus? Essa é uma pergunta boa.
Porque se você nunca ouviu Deus, como você vai saber que você ouviu? Se você nunca ouviu Deus, como você vai saber que realmente Ele está falando com você? Graças a Deus que Deus te deu e me deu oração em línguas, irmãos. Rabassobirika, Rubikiandereberiha, Subindeminikiastia. É muito difícil a pessoa que ora muito em línguas não reconhecer a voz de Deus. É muito difícil. Quando Deus fala comigo, eu já sei. Quando Deus fala comigo, eu não tenho dúvidas. Quando Deus fala comigo, eu reconheço. Por quê? Porque eu já estou treinando meu espírito há anos. Anos de oração em línguas, irmãos. Anos. David Robinson, pregador norte-americano, ele conta que ele estava numa reunião e ali havia uma pessoa que tinha um dos ouvidos surdos. E Deus falou com ele que iria curar aquela pessoa. Ele está falando, gente, tem uma pessoa que tem um dos ouvidos surdos. E ninguém levantou a mão, ninguém falou nada. E ele ficou durante 12 ou 20 minutos falando a mesma coisa. Depois de todo esse tempo, a mulher levantou, uma pessoa levantou, foi lá na frente, ele orou e ela foi curada. E perguntaram para ele, como que eu consigo ouvir a voz de Deus tão claro? Como que a voz de Deus se torna quase maior que qualquer voz exterior ou maior? Como que uma voz dentro de mim é maior do que uma voz fora? Porque quando Deus fala, Ele fala dentro. Quando Deus fala, Ele fala no seu espírito. Quando Deus fala, Ele confirma no seu coração o que Ele falou. E você não vai ter dúvidas. Somente pode criar confusão, somente pode criar um caos. Mas você não terá dúvidas. Por quê? Porque você reconhece que você ouviu a voz de Deus. Você reconhece. Você é a ovelha de Jesus. E a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, se você é uma ovelha de Cristo, o Senhor quer falar com você. Ele quer falar sobre o seu casamento. Ele quer falar sobre o seu ministério. Ele quer falar sobre a sua prosperidade. Ele quer falar sobre a sua saúde. Ele quer falar para onde você vai amanhã. Ele quer falar onde você vai pregar. Ele quer falar onde você vai trabalhar. Ele quer falar qual profissão que você terá. Ele quer falar tudo sobre a sua vida, porque Ele é seu Pai. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Simplesmente porque Ele é seu Pai. Ele quer falar tudo sobre você para você. Mas se eu não tiver a perseverança na oração em línguas, irmãos, é muito difícil. A voz de Deus se torna rara na minha vida se eu não oro em línguas. Em vez de ser algo diário, é algo raro, quase nunca. Eu lembro que antes da oração em línguas eu só ouvi Deus uma vez. Porque Ele teve muita compaixão de mim. Antes da oração em línguas eu ouvi Deus uma vez só, irmãos. Por quê? Porque a oração em línguas libera a voz de Deus dentro de você. Do que Biadai. 8 horas de oração em línguas. São 8 horas de espírito sendo ativado. 8 horas de oração em línguas. São 8 horas do seu espírito sendo ativado. Aí você pega a Bíblia para ler, para ver se Deus não vai falar com você. Você pega a Bíblia para ler, para ver se os versículos não vão saltar. Por quê? Porque você ficou trabalhando o seu espírito. Quem fala em línguas é espírito, ora de fato. Seu espírito está orando. Você está trabalhando o seu espírito para ouvir a voz de Deus. Você está se preparando para ouvir a voz de Deus. Porque se você não tiver um canal que é receptivo para a voz do Senhor,
O Senhor vai falar e você não vai ouvir. Se você não tiver um canal que recebe a voz de Deus com clareza, você vai ouvir e vai ficar confuso. Vai ficar em dúvida. Vai ficar se perguntando, será que foi Deus? Será que foi minha mente? Então às vezes Deus nem fala. Por que Ele não fala? Porque Ele quer te preparar. Ele fala, filho, não vou nem falar com você agora não. Vá orar em línguas. Aí você fica. Shiribikanto, Robidikab, Dominiko, Baramaduki, Barasami, Robidikinash, Robidikoto, Robosibe, Nakora, Manduri, Bidikana, Barabashubidikab. Você fica lá, irmão. Você fica lá. E quando Deus vem e fala, a voz de Deus explode dentro de você. A voz dele explode dentro de você. Por que explode? Porque ela é mais forte que a sua carne. Você está tão espiritual agora que a voz de Deus é mais forte que a sua carne. A sua carne não pode mais embarreirar a voz dele. Subiando, 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 subiando e cá. Subiando e cá. Rouba de quinta. Rouba de quinta. Rouba de quinta. Dará para a sua. Shurida cantora de siaca. Shuriamba de carne, tira chuminica. Graças a Deus, irmãos, por Jesus Cristo, que nos salvou, que nos curou, que nos livrou de toda condenação. Mas graças a Deus porque Ele enviou o seu Espírito. E Ele disse, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E quando Ele veio, Ele trouxe uma linguagem poderosa para colocar dentro de você. Essa linguagem é poderosa. Essa linguagem pode mudar a sua história. Essa linguagem pode tirar você de uma enfermidade que iria te matar. Essa enfermidade pode tirar você, essa linguagem pode tirar você de uma situação que iria te destruir. Você ia fechar um negócio que ia trazer prejuízo. Você ia se juntar com alguém que ia destruir a sua vida. Você ia fazer coisas que iam te levar para trás e não para frente. Mas o Espírito de Deus veio. Falou, filho, eu te ajudo. E você começou. Irmão, Jesus morreu. Ressuscitou. Foi para o Pai. Enviou o seu Espírito. Enviou uma linguagem. E agora Ele está perguntando para nós. Custa abrir a boca? Custa falar o que eu estou colocando na sua boca? Custa abrir a boca, irmãos, e ajudar Deus a transformar vidas. Custa abrir a boca para falar bênção. Custa abrir a boca para deixar o Espírito Santo orar por você. Ele já pagou um preço muito caro. E agora, Ele não tem mais nada para fazer por nós. Tudo que Ele tinha para fazer, Ele já fez. Agora, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai te ensinar a receber. Vai te ensinar a acreditar. Vai te ensinar a falar corretamente. A agir corretamente. A pensar corretamente. Ele vai te levar a um relacionamento com Ele, poderoso.
Não um relacionamento religioso onde eu oro e parece que Deus está muito longe de mim. Onde eu faço rezas repetitivas. Onde o que eu falo é mais repetições do que realmente fé no meu coração. E você fica, ao invés de um relacionamento religioso, Deus começa a produzir em você um relacionamento genuíno. E o desejo pela oração brota. O desejo pela palavra aparece. Ninguém está colocando a mão, ninguém está colocando uma arma no seu pescoço para você orar. Ninguém está te obrigando a ler a palavra. Ninguém está te obrigando a jejuar. Ninguém está te obrigando a ofertar. Ninguém está te obrigando a nada no Evangelho. Você começa a fazer as coisas espontaneamente. Mais que ser de uma igreja, você precisa ser de Cristo. E, sendo de Cristo, você também será no corpo da igreja. Mas o seu relacionamento com Deus é independente de uma congregação. Porque você pode ter um relacionamento com Deus quando você está na congregação, mas talvez quando você está sozinho não há um relacionamento. Esse é o problema. Se a congregação é a condição para você ter um relacionamento com Deus, quando você não tiver congregação, você não terá um relacionamento com Deus e isso vai te colocar em problemas. Porque muitas vezes, irmãos, nossas congregações não nos ensinam a se relacionar com Deus. Nos ensina a fazer muita coisa. Pregar, cantar, distribuir cesta básica. Nos ensina essas coisas. Mas e o relacionamento com Deus? E aprender a ouvir a voz. Como eu posso ouvir essa voz audível no meu ouvido? Como eu posso ouvir a voz de Deus dentro de mim? Eu deixar de ser alguém normal e passar a ser alguém sobrenatural. A voz de Deus precisa ser ouvida. A voz de Deus precisa ser exercida. Você precisa ter um exercício que vai te levar a ouvir. Se você não tiver um exercício que vai te levar a ouvir a voz, será difícil. Amém? Vamos supor que você esteja se preparando para uma luta. As pessoas se preparam para uma luta, elas treinam anos antes, meses antes, passam por um treinamento muito rígido, tem uma dieta muito balanceada, até chegar o dia da luta, onde ela vai lutar, e ela vai vencer ou perder. Assim também é com a voz de Deus. Atletas que correm uma maratona, às vezes eles ficam anos treinando. Se você não ficar anos treinando para uma maratona, quando você chegar na maratona você não consegue correr. As pessoas passam anos treinando para a corrida de São Silvestre, para chegar naquele dia poder correr com eficácia, chegar numa boa posição, conquistar aquela maratona. A voz de Deus precisa ter um preparo. Tem vezes que Deus não fala nada comigo. E eu não estou ouvindo nada, mas eu estou orando em línguas.
Eu não estou ouvindo nada, irmãos. Eu não estou sentindo nada. Eu não estou vendo nada. Mas eu escolhi orar. E o que a oração em línguas faz comigo? Ela me prepara. Ela prepara o meu espírito para ouvir verdade de Deus. Porque se Deus falar coisas comigo que eu não estou preparado, eu não vou conseguir escutar. Eu não vou conseguir escutar se eu não estiver preparado. João, capítulo 16, versículo 12. A Bíblia vai dizer assim: eu ainda tenho muito para lhes dizer. Jesus está falando com seus discípulos, mas vocês não podem suportar. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Então Jesus está dizendo: eu tenho muito para falar para você. Eu tenho tanta coisa para te falar, você não tem ideia. Irmãos, Jesus tem muita coisa para falar com a gente. Muita coisa. Mas Ele está dizendo: vocês ainda não conseguem suportar algumas coisas. É por isso que eu tenho que falar no seu nível. Então, se você não crescer espiritualmente, não ouvirá mais coisas de Deus. Paulo falou para a igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3. Tive que dar leite para vocês. Eu tive que falar para vocês como se fala a meninos. Eu não pude dar alimento sólido para vocês, porque vocês não conseguem suportar. Então Paulo fala: eu estou tendo que alimentar vocês com leite, porque se eu der uma comida sólida para você, você não consegue suportar. Você não pode dar pão para um recém-nascido, porque o intestino dele não consegue digerir aquilo. Tem que ser o leite para um recém-nascido. E ele tem que ficar tomando leite. Mas eu não posso tomar leite por muitos anos. Um adulto não vive só de leite. E Jesus está falando, Paulo está falando para a igreja: eu queria dar mais para vocês, mas eu não pude. Por quê? Porque vocês ainda não estão maduros. Existe uma igreja, existe um corpo de Cristo que ainda não está maduro. E eles precisam ouvir algumas coisas que consolam eles. Eles precisam ouvir de salvação. Eles precisam ouvir que eles vão ter uma vitória na vida deles. Eles precisam ouvir uma revelação. Eles precisam ouvir que Deus está com eles, que Deus vai livrar eles, que Deus vai cuidar deles, que Deus vai dar força a eles. Eles precisam ouvir essas coisas. Então ainda, irmãos, existe muita imaturidade na igreja. E é por isso que algumas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus mais profunda. Deus até fala, mas as coisas que Ele fala são muito simples, são muito rasas. E se torna uma igreja sem maturidade. Uma igreja sem maturidade, eu vou te falar as coisas que tem numa igreja sem maturidade. Paulo fala, vou pegar a Bíblia novamente aqui. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, ele fala assim: eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais,
e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podem suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então Paulo está aqui falando como que é uma igreja imatura. Como que é uma igreja que ainda não se desenvolveu espiritualmente. E ele fala que essa igreja tem ciúmes, invejas e brigas. Então, onde tem ciúme e briga, Paulo está falando, vocês ainda são carnais. Se briga muito, é porque é muito criança. Se você for reparar motivos de brigas, das brigas que geralmente acontecem, dos ciúmes, das contendas, você vai perceber que, às vezes você olha para aquilo e pensa, gente, parece que o povo ainda não cresceu. Adulto brigando por causa dessas coisas. Por quê? Porque isso mostra quanto nós ainda somos imaturos. E como que Deus vai falar algumas coisas com você? Como que Deus vai falar algumas coisas com a gente, irmãos? Se a gente ainda é muito imaturo. A gente vai achar que é o diabo. A gente vai achar que é a nossa mente. Ou a gente não vai conseguir praticar aquilo. E vai se sentir condenado. Por que às vezes Deus para de falar algumas coisas com a gente? Porque ele pensa assim, se eu falar, ele não vai conseguir praticar. Então eu vou segurar um pouquinho, deixar ele crescer mais. Quando ele crescer mais, eu falo algumas coisas para ele. Então Deus está esperando uma igreja madura. Deus está esperando uma igreja que vai crescer. Uma igreja que vai se desenvolver. Que vai começar a orar em línguas. Porque, irmãos, não tem maturidade se não tiver oração em línguas. 1 Coríntios 14:4, quem ora em línguas a si mesmo se edifica. Edificar ali no original é a palavra crescer. É crescer, é aumentar, é se desenvolver, é amadurecer. Então quando você está orando em línguas, você não percebe, mas você está amadurecendo. Você não entende, mas Deus entende tudo que você está orando. E Ele vai responder tudo que você está orando. Imagina se eu não vejo que a oração em línguas me edifica, que me faz crescer. Você não precisa ver, você precisa crer no que a palavra diz. Se a Bíblia diz que me edifica, é porque me edifica. Mas como que me edifica? Essa é a pergunta. Como que o falar em línguas me edifica? Porque eu não estou entendendo nada. Não estou sentindo nada a maioria das vezes. Como que essa prática vai me edificar? Por que que o falar em línguas me edifica? É porque o falar em línguas vai te dar revelação. Falar em línguas vai liberar a voz de Deus dentro de você. Falar em línguas vai te deixar mais sensível para a voz de Deus. E quando Deus falar, você vai ouvir com convicção. Você não vai ser enganado pela religião. Você não vai ser enganado por falsos irmãos. Você vai conseguir discernir o que é de Deus e o que não é. Irmãos, a maior bênção desses anos de oração em línguas é o discernimento. Você consegue ter um discernimento muito claro do que é o diabo, do que é o espírito de religiosidade, do que está te prendendo, do que é você, sua carne.
Você consegue ter um discernimento muito claro das coisas. Que o mundo espiritual fica aberto para você. Então toda a oração em línguas te edifica por causa disso. Paulo, 1 Coríntios 14:4, ele fala: quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então profecia e oração em línguas, ambos edificam. Por que profecia edifica e oração em línguas edifica? A profecia libera a voz de Deus. Quando a pessoa está profetizando, ela está liberando a voz de Deus para o corpo de Cristo. Um corpo de Cristo, uma congregação, uma comunidade, uma igreja que não tem profecia, não tem crescimento. Uma comunidade sem profecia é uma comunidade sem crescimento. Por quê? Porque a mente de Cristo não está sendo liberada naquele lugar. Paulo está falando para a igreja: a profecia edifica vocês, deixe o povo profetizar. A profecia vai edificar o corpo, vai trazer mensagem para a vida de vocês, que vai transformar a história de vocês. Mas ele fala: a mesma edificação que está na profecia também está na oração em línguas. Então a profecia libera a voz, a oração em línguas também libera a voz. Ambos liberam a voz de Deus. Aí o negócio muda. Porque o que muda a gente, irmãos, é quando Deus fala. Todas as vezes que Deus falou algo, mudou minha história, mudou minha vida, mudou o quadro, tudo. Mudou tudo na minha vida. Porque Ele falou. Mas todas as vezes que eu tentei pelas minhas forças, fazer do meu jeito, fazer do jeito que eu achava que era certo, pensando que era Deus, deu ruim. Então, às vezes, o que o Senhor quer da gente? Se é cash, fica lá orando em línguas. Até que Deus fale com você. Aí quando Deus falar com você, você pode seguir e continuar orando até chegar no próximo nível. Amém? Vocês vão orar mais, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Que a gente consiga praticar. Que a gente consiga ser verdadeiro com o Senhor. Que a gente consiga ser verdadeiro com Ele. Que Ele tem sido verdadeiro com a gente. Amém? Que a gente consiga ser verdadeiro com o Senhor. Porque Ele tem sido verdadeiro conosco. Então orar em línguas é isso, irmãos. Orar em línguas é ser tão sensível à voz de Deus. Fica difícil, tá? Às vezes é só um sussurro. Não é uma voz audível, não é uma voz com uma revelação forte, aquela impressão forte. É um sussurro que Deus fala, que até parece um pensamento. Parece que você está pensando. Mas você está tão sensível ali que você percebe: opa, isso aqui não é um pensamento não. Isso aqui não foi de mim. Então Deus entra no meio do seu pensamento e intervém. Amém? Obrigado, Jesus, por essa live, Pai. Obrigado por cada um que está aqui. Obrigado, Jesus, pelas pessoas que receberão essa mensagem. Eu oro para que o Senhor ative elas na oração em línguas, para que elas se desenvolvam no Espírito, que elas se desenvolvam contigo, que elas se desenvolvam naquilo que o Senhor tem colocado na vida delas. Pai, dá projetos, dá planos para as pessoas que vão ver essa live, que estão ouvindo. Em nome de Jesus, que elas desenvolvam o seu espírito, desenvolvam, se edifiquem, até o ponto que consigam ouvir a sua voz profundamente, de forma simples e profunda. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, Nath. Tchau, gente.